Olá, tudo bem, meus amados? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta agora com o quadro Simplificando a Palavra. E simplificando a palavra de hoje é blasfêmia. Então vamos trazer aqui alguns textos bíblicos, alguns comentários e o significado do dicionário, certo? E hoje eu quero usar o dicionário Strong, um dicionário muito conceituado, certo? Internacionalmente. E o trabalho do Strong para o português a respeito dessa palavra é o seguinte: significa calúnia, difamação, discurso injurioso contra o bom nome de alguém, discurso ímpio e repreensivo e injurioso contra a majestade divina. Quero já trazer então aqui o primeiro texto bíblico, Mateus capítulo 9, versículo 2, 3 e posteriormente, os versículos posteriores também, uma situação em que Jesus se encontra diante do paralítico e Jesus perdoa os pecados do paralítico. E ali ele é questionado pelos religiosos e ele é acusado de blasfêmia. Então, por que ele é acusado de blasfêmia nessa situação? Porque ele perdoou aquele paralítico. Aí, no comentário de Albert Barnes, ele diz o seguinte: esse irmão é do século XIX, o trabalho dele de comentário é muito respeitado. Então, ele diz o seguinte: tentar fazer ou dizer algo que pertence somente a ele, ou que ele somente pode fazer. Me perdoem, o segundo ele aí eu ia colocar o E maiúsculo, identificando como que Deus, né? Mas ele está falando aí de Deus, certo? O que ele está falando aí? Aquele que tenta fazer algo, aquele que tenta falar algo que pertence apenas ao Senhor, ele está cometendo então uma blasfêmia, certo? Tomar para si uma posição ou uma condição que é exclusiva do Senhor. Então foi isso que o Senhor Jesus fez naquele momento, mas nós sabemos que o Senhor Jesus não blasfemou porque ele falou do que era próprio para ele. Então, mas ele foi acusado ali porque para com os religiosos ele não era considerado o Filho de Deus, ele não era considerado Deus, ele não era considerado. Então, como ele era visto sendo uma pessoa comum, os religiosos acusaram de blasfêmia. Então, esse comentário de Albert Barnes, ele deixa claro o porquê que Jesus ali foi acusado de blasfêmia. E nós lembramos também do primeiro julgamento do Senhor Jesus, logo quando ele foi preso e ele esteve diante do Sinédrio, e ali o sumo sacerdote, diante do sumo sacerdote, foi feita a pergunta para ele se ele realmente era o Filho de Deus, e ali ele confirmou que era, e aquela acusação foi a acusação que levou ele até aos outros tribunais, até chegar ao ponto de ir para a cruz. Então, a princípio, a causa que levou Jesus para a crucificação foi justamente a blasfêmia, que eles consideraram blasfêmia porque ele estava tomando para si uma condição que era dele, propriamente uma condição dele sim, mas os religiosos não consideravam com essa condição. Eles não consideravam Jesus Deus, Jesus o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então, sendo assim, ele blasfemou ao ponto de vista daqueles religiosos. E esse papel, até coloquei aí embaixo, esse papel o diabo sempre fez, né? Ele sempre quis tomar para ele aquilo que é exclusivo de Deus, mas ele sempre quis, sempre tentou, nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Os atributos de Deus são exclusivos de Deus. Deixa eu passar aqui então para o próximo texto bíblico. Esse texto é muito conhecido, é o texto mais conhecido quando falamos de blasfêmia, e é o texto onde fica aquela interrogação: será que eu cometi a blasfêmia? Será que eu cometi o pecado imperdoável? Pois bem, vamos ler aqui então o versículo de Mateus capítulo 12, versículo 31. Por esse motivo eu digo a vocês, palavras do Senhor Jesus, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas
a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Você pode ver que a palavra Espírito aí está com o E maiúsculo, então se refere ao Espírito Santo de Deus. Então todo aquele que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não é perdoado. E aí então, amados, fica aquela questão: será que eu cometi esse pecado? Né? Será que eu estou condenado? Né? Então fica, algumas pessoas já chegaram para nós com essa dúvida. Né? E aí, amados, nós podemos, pegando ali o significado do dicionário Strong, em que fala que é todo aquele que levanta calúnia, difamação contra uma pessoa, contra a pessoa de Deus, né? Discurso injurioso, tipo, eu conheço o Espírito Santo, eu tive experiências com ele, eu desfrutei do poder dele, né? E a partir de agora eu começo a falar contra ele. Eu digo que tudo aquilo do Espírito Santo é mentira. Eu digo que o Espírito Santo ele não opera, ele não existe, ele é uma mentira. Então eu começo a propagar isso. Então eu estou enquadrado justamente dentro dessa palavra blasfêmia, dentro do significado em que nós temos aqui no dicionário Strong. Eu levanto calúnia, se eu levantar calúnias contra o Espírito Santo, se eu tenho um discurso injurioso, se eu tenho um discurso que afronta o poder do Espírito Santo, o dom, né, que é dispensado, os dons que são dispensados através do Espírito Santo, eu começo a militar contra tudo aquilo que provém do Espírito Santo de Deus. Eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Mas e aí? Tem perdão? Pois bem, eu quero então trazer o que John MacArthur ele fala a respeito desse texto. Ele diz o seguinte: os que blasfemam contra o Espírito Santo isolam-se da graça salvadora de Deus através de sua própria incredulidade do coração duro. Então o que o John MacArthur quer dizer com isso? Ele está dizendo que, e faz muito sentido, como que eu posso alcançar o perdão se o meu coração está fechado? Se eu blasfemo contra o Espírito Santo, eu não vou ter a influência do Espírito Santo para que o Espírito Santo me convença do meu pecado, do meu estado pecaminoso. Se eu fecho a porta para o único que pode me convencer, eu não tenho como ser convencido, porque não é o homem que convence o outro homem do pecado. Mas esse papel é exclusivo do Espírito Santo de Deus. E aí, olha aí, levando uma coisa a outra. Quando eu tiro essa condição do Espírito Santo e trago essa condição para mim mesmo, tipo, eu mesmo sei o que é certo, eu mesmo sei o que é errado, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não existe, porque o Espírito Santo não tem esse poder para me convencer. Eu que sei do meu estado, eu que sei se estou pecando ou não. O Espírito Santo não serve de nada, o Espírito Santo é uma mentira. O Espírito Santo... Então eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Mas e aí, amados? Quem blasfemou um dia e está arrependido, será que alcança o perdão? Então, amados, tem perdão ou não tem? No próximo vídeo a gente vai trazer então essa questão, certo? Você não pode perder, é imperdível. E também eu quero aqui pedir para você, coloca aí nos comentários, certo? A sua crítica, a sua sugestão, nos ajude. Faz o seguinte, coloca aí a palavra que você quer que nós venhamos a trazer para esse quadro, para que nós venhamos a simplificar. Qual é a palavra que você quer? Palavra que esteja na palavra que esteja na Bíblia, que você quer que seja simplificada? Coloca lá no comentário, deixa aí seu like, certo? E para que a gente possa entender, para que a gente possa saber se está sendo acrescentado na sua vida ou não. Se precisa mudar alguma coisa ou não. O que precisa ser melhorado. Amém? Então, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E amanhã eu vou estar postando o segundo vídeo, está imperdível. Amém? Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.